No dia 20 de março começa o outono e com ele chega também a preocupação com as doenças sazonais da época. Com diferentes temperaturas e níveis de umidade, cada estação do ano possui particularidades que facilitam o desenvolvimento de algumas doenças. O outono e o inverno marcam o início do frio, que agravam principalmente as disfunções respiratórias e as alergias que atingem adultos, crianças e idosos. Você já sabe quais são as doenças comuns nessa época? Quem vai conversar com a gente para explicar quais são essas doenças e como prevenir, é claro, né? É a médica pediatra Mirna de Souza, que é coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria. Obrigado, viu, doutora, por conversar com a gente nessa manhã. Eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Coisa boa, lembrando que a Marina Fernandes está lá na casa dela e também vai participar dessa conversa, viu? Eu queria que a senhora começasse explicando aí exatamente quais são as doenças sazonais aí do outono e do inverno. Geralmente nessa época aumentam as doenças respiratórias, né? As doenças infecciosas, as infecções de ouvido, as rinites, as pneumonias, bronquites. São doenças muito relacionadas à mudança da temperatura, muitas vezes ao perfil de umidade e de uma particularidade que é do ficar em casa, de portas fechadas, às vezes na escola, na creche, ambientes mais fechados com menor circulação de ar. Esse ano, assim como no ano passado, a gente vamos viver novamente um outono e inverno diferente em função da pandemia do coronavírus. O que acontece nesse período, nessa fase, novo outono, novo inverno, é que a gente teve aí mudanças de comportamento que, se por um lado nos protegem, né, o afastamento, o distanciamento social, o uso de máscara, a adequada higienização de mãos, se isso nos protege do corona, isso também nos protege de outras doenças respiratórias. A gente percebeu isso nas crianças. Então, nesse ano que se passou, e a gente espera que nesse ano de 2021 seja da mesma forma, a gente vai ter uma mudança de comportamento. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que é a cobertura vacinal. Quando a gente fala em prevenir doença respiratória, obrigatoriamente a gente precisa falar de vacina. E a gente, nos últimos anos, principalmente no ano de 2020, a gente teve no Brasil uma queda muito importante da cobertura vacinal. Então, eu diria que a primeira maneira da gente prevenir doenças respiratórias infecciosas é a adequada vacinação das nossas crianças. E um segundo momento, aí sim, essas medidas todas que a gente também já está tomando em função da Covid, mas que nos protegem também de doenças respiratórias, né? Lembrar de lavar o nariz com soro fisiológico, isso umidifica a mucosa respiratória, diminui o índice de doenças respiratórias, traz um conforto respiratório melhor para a criança, isso também é importante. Doutora Mirna, bom dia. Como pediatra, eu queria que a senhora falasse para a gente se essas doenças elas atingem muito mais as crianças ou não, é como nos adultos também, e se os sintomas em crianças e adultos são iguais? As crianças têm um impacto muito maior nas crianças do que no adulto, em função de um sistema imunológico em formação, né? Essas doenças, muitas vezes, elas ocorrem na infância e essa pessoinha passa a ter uma imunidade e, ao longo da sua vida de adolescência e adulto, a incidência dessas doenças reduz. Isso é natural. E os sintomas começam geralmente com uma síndrome de resfriado comum. Então, nariz escorrendo, tosse, espirro, a gente pode ter febre. É importante prestar atenção se a criança, junto com esses sintomas, pode apresentar prostração, falta de ar. E esses são sinais que podem variar desde sintomas mais leves até sintomas mais graves. Eles são semelhantes na criança e no adulto. Numa grande maioria das vezes, são doenças virais de resolução espontânea, mas que merecem a atenção da família e o acompanhamento do pediatra durante esse processo. Doutora, como proteger especialmente as crianças aí da gripe, das alergias respiratórias? O que os pais
podem fazer ali, às vezes, de adaptação em casa para tentar controlar um pouco mais para que as crianças não sejam contaminadas com essas doenças? Eu falo que a gente aprendeu muito sobre como diminuir contágio de doença respiratória, né? Então, vale para essas doenças também a adequada higienização de mãos, a evitar aglomerações. A gente vê muito isso em ambiente escolar, creche, quando você tem muitas crianças convivendo em um espaço menor, isso aumenta a transmissão. Então, dentro de casa, ambiente janela aberta, deixar ventilar essa casa, principalmente higiene, lavar via aérea, o narizinho da criança, com soro fisiológico mesmo. Não, aliás, o soro fisiológico, ele previne de forma muito eficaz algumas doenças respiratórias, principalmente nessa época, porque a mucosa do nariz, né, a pelinha do nariz, quando ela está bem hidratada, ela, inclusive, ela se protege mais. Eu diria que essas são dicas de ouro. Então, vacinação sempre, em primeiro lugar. Checa se a caderneta de vacinação do seu filho está ok. E se não tiver, busca essa atualização. Em casa, ambiente aberto, adequada higienização de mãos, da criança, inclusive, também. Evitar aglomeração em ambientes, por exemplo, agora que nós voltamos, muitas escolas e creches em funcionamento, a prestar atenção no ambiente que essa criança fica, qual que é a metragem, se tem ventilação, se não tem, quantas crianças ficam por ambiente. Tudo isso ajuda a gente a prevenir essas doenças. Doutora, e qual que é a diferença entre a gripe e os problemas respiratórios, alergias respiratórias, por exemplo? Muita gente confunde, né, esses dois problemas. Sim, os sintomas são muito parecidos, né? Muitas vezes você começa com o nariz entupido, tosse, espirro, e aí você não sabe muitas vezes se isso é alérgico ou se é infeccioso. E em alguns quadros, às vezes a gente não consegue diferenciar, o tempo é que faz essa diferenciação para a gente. A alergia, eu acho que tem algumas dicas. O quadro alérgico, ele nunca dá febre. Ele dá tosse, espirro, nariz entupido, mas ele nunca dá febre. Ele costuma ser mais arrastado. Então, dura 10, 15 dias, às vezes uma tosse persistente por mais de uma semana. O quadro infeccioso, ele geralmente tem um tempo mais limitado. Ele pode ser mais intenso, mas ele é mais curto. E o quadro alérgico, às vezes, ele é menos intenso, mas ele é mais arrastado. Doutor, e nessa época aumenta também aí o risco de H1N1 e essa doença, ela costuma ser mais grave em adultos e em crianças ou não? Ela pode ser mais grave em crianças, principalmente em crianças pequenas. E aí vale a gente bater de novo na tecla da vacinação. A gente ficou tão ávido por uma vacina contra o corona, né, para controle da Covid, que tem sido a nossa maior preocupação no momento, no mundo, né? E a gente se esquece que tem muitas doenças que já tem vacina e a gente está esquecendo de vacinar. Então, a vacina da gripe é muito importante. A H1N1, até, né, influenza, os vírus da gripe, eles podem levar a quadros graves em crianças, em adultos também, mas em crianças e em crianças pequenas particularmente. Doutora, e a gripe, ela é contagiosa? A gente pega fácil aí, por exemplo, tem alguém na casa gripado. Pode ter certeza aí que os outros familiares vão ficar gripados também? Todas essas são doenças com potencial de infectividade, né? A gente está vivendo com um vírus, o corona, que é altamente infectivo, por isso ele ganhou o mundo tão rapidamente. Mas os vírus da gripe, do resfriado, eles também são infectivos, têm a capacidade de contágio. E qual que vai ser o grau desse contágio? Aí depende do número de pessoas por ambiente, da higienização de mãos, por isso que é tão importante essas coisas. Quanto mais gente num ambiente menor, maior esse contágio, com menor cuidado de higiene, maior vai ser o grau de transmissibilidade. Não necessariamente uma criança com vírus ou um adulto com vírus que convive no mesmo ambiente com uma outra pessoa, ele pode infectar. Depende desses outros fatores. E é aí onde a gente atua preventivamente. Ambientes mais espaçados, evitar aglomerar, lavar a mão, não ficar muito próximo, sei lá, se é uma pessoa tossindo, espirrando, né, gripada em casa, deixa essa pessoa mais afastada. Então, essas medidas, elas de fato funcionam para doenças infecciosas.
Dicas valiosíssimas, né, doutora? Queria que a senhora explicasse um pouco mais para a gente sobre a diferença entre a rinite e a sinusite. Muita gente acaba fazendo confusão aí entre esses dois problemas de saúde. A rinite é porque às vezes você tem as duas juntas, ou uma leva a outra, mas na verdade é assim. A rinite ela é uma inflamação do nariz. Então, daquela mucosa lá do nariz, ele inflama, coça, espirra, atrapalha a respirar. E nessa cavidade no nariz, lá dentro do nariz, a gente tem a drenagem dos seios da face. Seios da face são verdadeiros buraquinhos, na verdade, cavidades que a gente tem nos ossos do crânio. Os nossos ossos do crânio, até para eles ficarem mais leves, eles têm áreas preenchidas por ar. Então, a gente tem aqui na testa, tem aqui próximo das bochechas, são partes do osso que tem ar lá dentro. E essa cavidade aerada ela é coberta por mucosa respiratória. Esses são os seios da face. Quando esses seios, nesse seio, se acumula secreção, e essas secreções se infectam, porque a gente fala de uma área que está em contato com a via aérea, e aí a gente tem bactéria, né, tem vírus, e isso chama sinusite. Então, a sinusite é quando você tem doença desses seios da face. Muito frequentemente, isso acontece, às vezes, depois de uma doença respiratória, porque quando você inflama o nariz, às vezes incha o canalzinho que drena a secreção dos seios, essa secreção se acumula lá, e aí tem início a sinusite. Dor de cabeça, tosse, muitas vezes secreção lenta sai desses seios, é necessário o diagnóstico adequado, o tratamento com antibiótico. Então, a sinusite ela é um pouco mais complexa do que a rinite. A rinite, a gente geralmente tolera melhor. A sinusite ela é mais intensa e precisa de tratamento. E uma maneira de prevenir a sinusite, principalmente nas pessoas que têm rinite, é lavar o nariz com soro fisiológico abundantemente, ao longo do dia, várias vezes ao dia. Doutora Mirna, queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as alergias, as características da alergia. Tem pessoa que ela é mais suscetível a ter alergia, pode ter um fator genético envolvido e a alergia pega de alguma forma? Não, a alergia ela não é contagiosa. E a alergia ela é desencadeada por algum agente. Então, tem gente que tem alergia a mofo, a poeira, a cigarro, a grama, a corante. Então, existe muitas vezes aquela relação entre o contato com determinada substância e o desencadeamento do quadro respiratório. Então, quem tem, por exemplo, alergia a ar-condicionado, entrou em contato e começa a coçar o nariz, espirrar, perfume e por aí vai. E as alergias, elas podem, quando a pessoa está num quadro bem alérgico, ela pode ter alergia a vários elementos que, às vezes, fora da alergia não tem. Vou dar um exemplo. Então, você imagina a sua mão íntegra, né? Para ficar bonitinho. Você pinga álcool aqui. O álcool não vai arder, sua mão tá ok, tá bonitinho. E se eu machucar essa mão e pingar a mesma gotinha de álcool? Ele vai arder. A alergia funciona assim. Às vezes, quando eu estou com a minha mucosa respiratória tão inflamada por um agente, por exemplo, sou alérgica a mofo, entrou em contato com o mofo, inflamou o nariz, está tossindo, espirrando, e nesse momento eu entro em contato às vezes com perfume, com grama, com outro agente que em condições normais não desencadeia a minha alergia, mas naquele momento de inflamação isso piora o quadro alérgico. Então, muitas vezes é preciso tratar, e por isso é tão importante a avaliação do pediatra nesses quadros, tanto para tratar o quadro da alergia, controlar os sintomas e pesquisar o agente. Porque quando a gente remove esse agente do que estimula a alergia melhora. Doutora, outro problema que também afeta muito ali a qualidade de vida das pessoas que sofrem com ele é a amidalite. Ela pode ser uma evolução de uma crise alérgica ou de uma gripe. Fala um pouco para a gente sobre esse problema. A amigdalite é uma doença infecciosa. 80% das vezes ela é provocada por vírus, desses vários que a gente entra em contato sempre. E em 20% das vezes ela é provocada por bactéria. Dessas bactérias, a gente tem algumas bactérias mais frequentes. O grande problema da amigdalite principalmente nesses 20% das amigdalites provocadas por bactéria, é que quando elas não são tratadas adequadamente,
elas podem provocar, em quem tem uma predisposição genética, uma doença chamada doença reumática, que afeta o coração. Então, apesar de que 80% das vezes elas são de etiologia viral, e aí a resolução é espontânea, né? Existe a importância de fazer esse diagnóstico adequado e tratar adequadamente a amigdalite bacteriana para prevenir uma doença cardíaca. E aí, quem vai fazer esse diagnóstico? O seu pediatra, o médico. É importante que o médico avalie. Então, não é só porque está com dor de garganta que precisa tomar antibiótico, não é só porque está aqui se tomar antibiótico, que antibiótico por quanto tempo. É muito importante que o diagnóstico seja feito de forma bem acertada e o tratamento também. Doutora, a senhora falou aí sobre a importância da vacinação, né, para a prevenção, é claro, e a gente sempre faz esse alerta aqui na TV Pai Eterno. Agora, existem outras formas aí de tentar evitar ou se proteger contra essas doenças aí dessa época do ano? Porque fugir do clima não tem como, né? A gente está na cidade, esse clima aí não tem como. Agora, tem como a gente melhorar a nossa imunidade ou nos proteger um pouco mais dessas doenças? A melhor maneira, olha que já se estudou a imunidade, né? Como melhorar a imunidade, um remedinho mágico. A melhor maneira da gente ter uma boa imunidade é uma adequada alimentação, uma alimentação rica, nutritiva, saudável, um sono de qualidade. Alimentação adequada, sono adequado, melhora a imunidade da gente. Então, nesse momento que a gente vive, controlar o tempo de exposição à tela, quanto mais tempo fica tablet, computador, celular, televisão, mais tarde essas crianças estão dormindo. Alimentação adequada. Essas duas coisas valem ouro. Isso a gente consegue fazer dentro de casa com mudança de hábito. Doutora, e a questão da asma e da bronquite? Elas estão entre as doenças sazonais dessa época do ano? E no caso das crianças, elas podem vir aí de uma maneira grave? Como os pais identificam que a criança pode ter esse problema? A asma e a bronquite, elas são doenças respiratórias que têm um fundo alérgico, né? A pessoa tem uma predisposição, são doenças recorrentes, em crises recorrentes. A gente pode ter desde a forma leve até a forma grave. E aí, essa família precisa conhecer que tipo de asma ou bronquite o seu filho tem. Geralmente, na forma grave, existe um acompanhamento por um pneumologista, um pneumopediatra. Existem medicações entre as crises para tentar retardar, diminuir a frequência das crises. E muitas vezes, nesse momento de mudança de temperatura, essa medicação ela tem que ser utilizada justamente para reduzir o impacto da mudança de temperatura nas crises respiratórias dessas crianças. E sempre que a crise começar, essa criança precisa ser avaliada e tratada de forma adequada. Às vezes não é muito bom, ainda mais quando é uma doença crônica, né? A gente fala, não, usa bombinha, já tem a bombinha em casa, já está acostumado. Mas, assim, é muito importante um médico acompanhar cada processo, cada crise, ainda que o médico te recomende, olha, não pode usar a bombinha em casa, mas isso tem que ser feito com a supervisão do médico. Doutora, a gente está aí nessa época de pandemia do coronavírus. Em relação a esses sintomas dessas doenças sazonais, alguns são semelhantes, podem ser confundidos aí com o coronavírus? Tem acontecido muito isso? Eles são bem parecidos, né? O corona, ele é uma doença que ele pode se manifestar com sintomas respiratórios na infância. Ele se manifesta de outras formas também, muitas vezes na criança com sintomas gastrointestinais, mas no primeiro momento ele pode ser bastante parecido sim. Daí a importância da avaliação do médico para saber, né? Precisa fazer o teste do corona, quando fazer esse teste? Às vezes as pessoas, os pais acham muito difícil, mas aquele teste de enfiar o cotonete no nariz é desagradável, mas quando existe a evidência nós estamos numa pandemia, né? É muito importante que se faça o diagnóstico adequado. Então, sempre que os sintomas respiratórios começarem, observa essa criança, observa se não vai ter febre, mas entre em contato com o seu pediatra. Se os sintomas persistirem por mais de 3 dias, ou se nesse período de 3 dias a criança prostrar, febre alta,
vá ao pronto-socorro, procure um pediatra. Esse é o profissional que vai saber dizer exatamente como proceder em cada caso. Doutora, essas doenças que a gente mencionou aqui, a questão da rinite, da sinusite, asma, bronquite, todas essas doenças, elas têm alguma relação genética ou não? São apenas fatores externos aí que provocam elas no indivíduo? O fator genético, ele também está presente, mas são doenças multifatoriais. Então, existe o fator genético, mas o fator ambiental é muito importante também. Então, geralmente, obviamente que numa família de asmáticos ou de riníticos, a chance de uma criança ter essa doença, ela aumenta. Mas aí a gente precisa avaliar a parte ambiental. Qual é o ambiente que essa criança, que essa família vive? Convive com fumante ou não fumante? Como é que é o grau de exposição aos alérgenos, né? As substâncias que desencadeiam essas alergias? Como é que é o ambiente, o quarto que a criança dorme? Enfim, então o fator genético ele existe, mas o ambiental é muito importante e a maior importância é que o ambiental a gente pode mudar. O genético a gente não muda, né? O ambiental a gente consegue mudar para ter um resultado de melhora e de controle da doença. Doutora, nesse período eu acho que muita gente aí tem evitado, né, deve evitar sair de casa e muita gente evitando também de ir ao médico, né, procurar uma assistência médica. Eu queria que a senhora falasse até quando isso é o certo, né? A pessoa tem sintomas ali, principalmente dessas doenças que a gente citou aí durante a entrevista. Até que ponto ela pode tratar em casa, como a senhora disse, com muito soro fisiológico? Ou qual que é o sinal de alerta aí, como ela deve sim enfrentar aí esse medo da pandemia e procurar uma ajuda médica? Em que grau aí ela tem que procurar essa assistência? Eu costumo dizer que assim, o bom senso vale ouro, né? Então, assim, nem tossiu, espirrou, corre para o pronto-socorro no primeiro momento, mas não deixa de procurar uma ajuda médica quando a criança tem sinais de alerta de gravidade. Quais seriam esses sinais? Prostração. E aí a gente sabe, né? Aquela criança quando está, ou qualquer um de nós, né? Quando a gente tem um quadro infeccioso, um gripe que seja, dá uma diminuída no pique. Mas uma coisa é aquela criança que está um pouco mais desanimada daquela criança que está prostrada, que não está se alimentando, que não está ingerindo líquido, que está tendo febre alta, que eu não estou conseguindo controlar a febre em casa. Então, sinais de alerta para levar para o pronto-socorro. Ou quando eu tenho um sintoma muito arrastado, uma semana, mais de 7 dias, toda vez que eu tenho sintomas arrastados, eu preciso também de ajuda. E a falta de ar, né? O desconforto respiratório, dificuldade para respirar, esse também é um sinal de alerta, não dá para ficar em casa com essa criança. Tá certo, doutora. Antes da gente finalizar, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a questão da alimentação das crianças. Acho que a prevenção, né, é sempre muito importante. Até que ponto uma alimentação pode ajudar a prevenir essas doenças e que alimentos são mais recomendados nessa época do ano? A alimentação, ela muda a vida, ela muda a imunidade, ela muda destino. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, a doença que vai matar a gente lá na vida adulta, a gente alimenta ela na infância com hábitos ruins. Então, a gente precisa comer direito. Alimentação mais natural, verdura, legume, fruta, fugir dos excessivamente industrializados, excessivamente processados, levar a criança para dentro da cozinha para ajudar junto com no dia a dia da confecção dos alimentos, despertar o prazer pela alimentação natural e de uma certa forma, impor essa rotina. A criança come aquilo que tem em casa, a criança come aquilo que o adulto come. Então, a gente precisa ensinar a criança a se alimentar bem para ela levar esse aprendizado para o resto da vida. Principalmente, eu falo que a gente vê muita criança seletiva, né? Que às vezes, né, come só 1 ou 2 tipos de alimentos e tem uma dificuldade muito grande em experimentar novos alimentos. Esse é um papel da família. Refeições à mesa, todo mundo junto, dar um bom exemplo, né? Além de falar o que a criança deve comer, a gente deve comer também. Então, quando o adulto se alimenta bem, a criança se alimenta bem também. Excelente essa conversa, viu, doutora? Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, né, por se dispor a conversar com a gente aqui, tirar tantas dúvidas, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado.